Isaías 43:19 diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Feche teus olhos um minutinho e clame ao Espírito de Deus que possa ministrar ao seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Vens me visitar, abres meu olhar. Em meu coração um lugar é só teu. Faz-me perceber, faz-me entender teus caminhos para mim, Senhor. O que passou, passou. O que virá é melhor. O teu amor por mim me faz crescer, permanecer. Senhor, vens me visitar, abres meu olhar. Em meu coração um lugar é só teu. Faz-me perceber, faz-me entender teus caminhos para mim, Senhor. O que passou, passou. O que virá é melhor. O teu amor por mim me faz crescer, permanecer. Estou crendo no que ouvi. És fiel para cumprir, mesmo que seja o impossível. Te conheço, ó Senhor. Tu és justo e verdadeiro. Não és homem pra mentir.
sobre mim. Esse tempo chegou, é de renovação, é de nova unção sobre mim, é de nova unção sobre mim, é de nova unção sobre mim. Queremos mais unção, queremos nova unção, Pai. Queremos mais do Teu mover nessa noite, neste lugar, Pai. Te invocamos, ó Espírito Santo, para encher nossos corações, para ministrar sobre nossas vidas neste lugar. Ó Senhor, flua a Tua palavra neste lugar, nesta hora, Pai. Que esse mover do novo venha sobre nossas vidas nesta noite. Aquilo que estamos precisando, Pai, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser renovado nos nossos corações, Pai, possa ser, ó Pai, instruído através desta palavra. Vem nos ensinar, vem, ó Pai, transformar, vem, ó Pai, tocar em cada vida, em cada coração, que haja liberdade no Teu Espírito nesta hora, neste lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer a Tua obra. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar. Vem, Espírito Santo de Deus, curar. Vem, Espírito Santo de Deus, libertar, transformar, curar as feridas da alma. Vem, Espírito Santo, fazer uma obra verdadeiramente nova em nós, Pai. Cada vez que nós nos encontramos contigo neste lugar, Pai, nossa vida é restaurada, Pai. Nossa vida é edificada. Que essa noite seja uma noite especial em cada um de nós. Que essa noite seja uma noite, Pai, marcante nas nossas vidas. Seja um marco de um recomeço. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que a Tua palavra possa ser liberada em nossas vidas, Pai, e flua em nós e através de nós, para que o Teu nome seja glorificado. Nós nos sujeitamos a Ti em espírito, alma e corpo, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Cumpra-se a Tua vontade em nós, neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Diga para quem está do seu lado: Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Durante todo esse tempo que nós temos ministrado sobre essa palavra do novo de Deus, nós temos visto que Deus realmente tem feito coisas verdadeiramente novas, sabe, irmãos? Na maneira da gente viver com Deus, na maneira de Deus falar conosco. Deus tem se movido de uma forma nova no meio do seu povo. Eu tenho conversado com muitas pessoas e as pessoas têm dito para mim: pastora, essa palavra tem sido algo que tem se cumprido na nossa vida de uma maneira diferente até dos outros anos. Tem sido algo sobrenatural, como Deus tem feito coisas verdadeiramente novas. E é verdade, nós temos que receber no nosso coração com fé. Tudo que a gente recebe com fé, né, acontece, porque tudo é por fé na nossa vida. Agora, quando Deus fala algo desse tipo para nós, que Ele vai fazer algo novo, que Ele vai abrir um caminho no deserto, rios no ermo, nós temos que estar prontos, preparados, para agir, para responder, para ter uma reação. Há uma ação de Deus que está vindo ao nosso encontro, há um mover de Deus que está sendo liberado,
há uma ação de Deus sobre a igreja, de derramar o seu novo, de agir de uma forma nova, de dar mais, de liberar mais, de ensinar mais, de prover mais. E Deus espera de nós o quê? Uma reação, uma resposta a esse mover. E é isso que Deus quer da igreja. Agora, veja, eu faço algo novo, você não vai perceber? Deus diz, se eu estou fazendo algo, você precisa reagir ao que eu estou fazendo. Perceba, mexa-se de acordo com o que eu estou fazendo. Eu abro um caminho no deserto. Para que é esse caminho? Para você andar nele. Ou Deus vai abrir um caminho no deserto e você vai falar, puxa, que estrada bonita. Onde será que ela dá? Onde vai levar esse caminho? Vai lá ver. Deus está abrindo um caminho. É para você trilhar esse caminho, passar. É para você ter uma experiência com o novo. Eu ponho rios no ermo. Não tinha rio. Era tudo seco, desolado. Aí Deus põe água e você fala assim, uma sede. Estava com uma sede. Olha lá uma aguinha, que gostoso. Uma vontade de tomar uma água, ó. Vai lá e bebe. Vai lá e toma. Vai lá e sacia. Vive. Responde. Reage àquilo que Deus está fazendo. Então Deus espera de nós uma resposta àquilo que Ele está fazendo. Chegou o tempo, né, irmãos? Nós estamos falando 1 ano. Eis que faço uma coisa nova. Tem que haver uma resposta do povo de Deus ao que Deus está derramando sobre a sua igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre isso no exemplo de um fato, de um testemunho, de uma vida que foi tocada, totalmente transformada por Jesus, de uma forma tão especial, e que você vê a mudança que acontece. Lá em Marcos, no capítulo 1, esse homem que foi tocado por essa unção, essa nova unção, a unção da transformação, e como ele reage a isso, né? Lá em Marcos capítulo 5, nos versículos 1 a 20, nós vamos ler essa história. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 5, 1 a 20. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram.
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Que história, né, irmãos? Tremenda. Que admirável, que testemunho, que mudança de vida. A condição anterior daquele homem, o modo que ele vivia, o estado de vida daquele homem, era um estado de morte. Ele vivia a morte, ele nem vivia, né? Ele mais morria do que vivia. Porque ele vivia nos sepulcros, vivia cercado de um espírito de morte, de um espírito tétrico. Ele gostava daquele lugar de morte, daquele ambiente mortífero, e ele tinha aquele sentimento e aquela opressão da morte sobre a vida dele, tanto que ele vivia ali, naqueles lugares. Você sabe, os sepulcros eram cavernas, né, nas pedras, e onde eles colocavam os seus mortos, e ele vivia dentro, escondido naquelas cavernas, vivia lá, enfurnado, escondido, e de vez em quando ele saía e espantava as pessoas, afugentava as pessoas. Então ele não tinha nem um convívio normal com as pessoas, ou ele não mantinha relacionamentos normais. Ele era uma pessoa isolada da sociedade, as pessoas nem queriam ter relacionamento com ele, né? Pensa bem, um homem que vivia gritando, se autoflagelando, se batia com pedras até se machucar, ele se autoflagelava, gritava, andava nu. Se hoje andar nu ainda é um espanto, você imagina naquela época. Ele saía, de repente, já imaginou, você estava passeando na beirada do mar, porque esse lugar era perto do mar. Estava lá passeando na praia, vou dar uma voltinha na praia com o cachorro. De repente me sai um cara, ó a cena, né? Sai o cara, nu, doidão, de dentro da caverna, gritando. Ele, de primeiro, irmãos, ele devia ser sujo, porque ele vivia isolado. Ele devia ser sujo, maltratado, sem, né? Não devia cortar o cabelo faz tempo, né? Ele devia ter uma aparência péssima, todo machucado. Eu não sei quem corria primeiro, se era o cachorro ou se era a pessoa. Que situação, irmãos, ele era cercado de morte. Ele tinha a morte dentro e fora dele. Não tinha nada de vida naquele homem. Ele era uma pessoa que estava nessa situação. Quando ele tinha aqueles ataques de fúria, as pessoas com medo dele faziam o quê? Acorrentavam ele, porque diziam, ele é louco. Como não tinha hospício naquela época, nem casa para internar, eles acorrentavam, prendiam ele com grilhões. E a possessão demoníaca nele era tão terrível, tão terrível, que tinha tanta força que ele arrebentava todos os grilhões. Quando Jesus perguntou, qual é o teu nome? Quem respondeu não foi o homem. Aliás, quem falou com Jesus desde o começo não foi ele, foram os demônios que estavam nele.
E quando eles responderam, eles disseram legião. Sabe o que era uma legião romana? Eles falaram nos termos da época. Uma legião romana variava de 4 a 6 mil soldados. Você imagina o que estava naquele homem? Como ele era escravo, como foi falado hoje aqui. Você acha que era vontade dele viver o que ele vivia? Você acha que era vontade dele viver naquela escuridão, naquela morte? Mas ele estava aprisionado. Aquelas cadeias e aqueles grilhões não eram nada para ele, não era prisão nenhuma para ele. Prisão era aquilo que ele vivia lá dentro dele, aquela alma oprimida, amarrada por milhares de demônios que atormentavam a sua mente, que atormentavam seus pensamentos, seus sentimentos. Quando Jesus chega para falar com aquele homem, Jesus só dá uma ordem: sai dele, deixa de atormentar essa vida. E eles saíram. E eles saem. Aqui diz que eles dizem, Jesus já chegou dizendo: espírito imundo, sai dele. E eles disseram: por que você vem perturbar a gente? Porque eu não posso ver uma vida nesta situação. Quando Jesus chega, desce do barco e aquele homem aprisionado sai ao encontro de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz: seja livre, seja liberto, sai dele, espírito imundo. Por que você me perturba? Dizem os demônios que estão nele. Porque eu não posso ver uma vida nessa situação e não fazer nada. Jesus não pode olhar para você e ver qualquer prisão na sua vida. Jesus não pode olhar para a sua situação, você enfurnado, você aprisionado, você paralisado, você sem reagir e não fazer nada. Jesus olha para você e diz: ser liberto, ser sarado, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Quando aquele homem sai do sepulcro e olha para Jesus, Jesus diz para ele: eu tenho uma vida nova para você. Chega dessa morte, eu tenho vida. Chega desse inferno, eu tenho céu. Chega dessa prisão, eu tenho liberdade. Jesus não pode olhar para uma pessoa e dizer: você vai continuar na mesma situação. Jesus não pode olhar para você e imaginar que a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Jesus não pode permitir que a nossa vida continue do mesmo jeito. Nós precisamos ter vida nova. Jesus sempre tem algo novo, uma nova realidade para nós. Amém, queridos? Então, começa uma série de reações naquele homem. Quando Jesus chega com uma palavra de vida nova para ele, começa uma série de reações. Aquele homem que vivia encurralado, encavernado, não é? Encocorado lá, começa a ter uma série de reações. Por quê? Primeiro, quando o novo de Deus toca a nossa vida, nós recebemos, primeiramente, uma nova identidade. Quem ele era? O endemoniado Gerazeno. Ele começa a história como endemoniado Gerazeno. O apavorado, o homem lá escondido, o apavorado não, o apavorento, né? O que dava medo em todo mundo, o que apavorava a cidade, o que ninguém queria. Ele começa a história como um homem que aterrorizava. Mas quando você recebe um toque da vida nova de Jesus, você recebe uma nova identidade da parte de Deus. Ele estava sempre escondido. No versículo 15, a gente encontra um outro homem. Já aconteceu algo estupendo aqui.
algo maravilhoso, algo excepcional. A história conta de alguém que precisava ser preso com cadeias e nem correntes, nem grilhões seguravam a fúria daquele homem. E de repente, depois de uma palavra de Jesus, versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Opa! Ele não é mais o endemoniado, agora ele é o liberto, é o que tivera a legião. E agora ele está como? Assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. Dá até medo ver a transformação que Jesus faz na nossa vida, não é verdade, irmãos? Quando aqueles homens foram, foi tão espetacular o que aconteceu, que a cidade inteira começou a ficar empolvorosa. Eles saíram correndo dali, porque aquele monte, eu não estou me focando muito na questão dos porcos, aí é um outro assunto para a gente conversar. Eram tantos demônios que entraram em 2.000 porcos. Gente, era muito rebanho, pensa 2.000, a gente passa assim meio batido por isso. 2.000 porcos, pensa no que é porco. E eles foram e se precipitaram de uma colina, caíram ali no lago e morreram. Se afogaram, né? Porque eles não tinham feito aula de natação, eles se afogaram. E aí, olha o que acontece. Você imagina aquela quantidade de demônios entrar naqueles porcos. Calcula-se que o prejuízo daqueles homens tenha sido pelo menos de R$500.000. Você tem uma ideia do que foi essa situação. Então, eles eram criadores de porcos, eles era a atividade comercial deles. Eles perderam todo esse dinheiro, mas não era esse o meu foco, por isso que eu nem estava falando sobre isso. Eles perderam esse dinheiro, por isso eles ficaram tão... Né? Aí eles correram, eles fugiram, os porqueiros, os que estavam cuidando dos porcos, eles fugiram para a cidade, né? Não eram palmeirenses, mas... Bom, não era isso que eu... Ai, meu Deus. Bom, ai, meu Deus do céu. Ó, eles fugiram para a cidade... Eles fugiram para a segunda divisão. Não, também não era isso que eu ia dizer. Ai, meu Deus. Eles fugiram para a cidade. Eu te amo, marido. Eles fugiram para a cidade. Presta atenção, irmãos. Eles fugiram para a cidade porque eles ficaram tão apavorados. Imagina o prejuízo que eles tiveram. 2.000 porcos, quase R$500.000. Ou talvez, estima-se, né, fazendo um comparativo do valor do porco da época, do porco de hoje. E chegaram na cidade e falaram: gente, a gente estava lá cuidando dos porcos, aconteceu tudo isso, o porco caiu no mar, no lago, morreu tudo, tal. E agora, olha, vamos lá ver. Aí a cidade, veio um monte de gente da cidade para ver o que tinha acontecido. E chegaram lá e encontraram o homem, que era temido, conhecido, um homem indesejado, um homem não bem visto, um homem que ninguém queria perto de si, um homem que para eles era um pavor. Agora mudou de identidade, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Só de ver isso, eles temeram. Você já viu que uma pessoa, quando ela liberta, muda o rosto dela? Você já presenciou isso? Na mesma hora que uma pessoa é liberta, a feição dela muda completamente. Muitos obreiros que são muito consagrados nos dias de hoje, no passado eles tinham parte satanista e eles iam e dormiam nos cemitérios. Os mais usados na mão do Senhor Giano, que eram satanistas, que tinham pactos, eles dormiam em cemitério e nem sabiam como eles iam parar lá, eles acordavam lá. E hoje são pastores, liberados de igreja, liberados, casa de liberação, um monte de coisa, são muito usados na mão de Deus. Mas é incrível essa cisma no cemitério. É um espírito de morte. Que é o espírito de morte. E hoje a gente olha para eles e fala: não é
Não é possível que uma pessoa tenha atração por essa mortandade, né? A gente olha para eles tão consagrados, meu Deus, como é que pode essa pessoa ter sido assim um dia? Então, o que Deus restaurou nele, para começar, foi a sua alma, a sua identidade, o seu caráter. Porque imagina a vergonha daquele homem que era considerado um louco, e aí ele é encontrado em perfeito juízo, falando coisa com coisa, não estava mais gritando, se batendo, se machucando. Ele é encontrado em perfeito juízo. Deus restaura o seu caráter. Mas quando o novo de Deus vem, irmãos, quando o novo de Deus nos toca, Ele também nos liberta do medo e da manipulação humana. Presta atenção um pouquinho, porque muitas vezes a nossa vida é aprisionada. Aquele homem, ele era manipulado, ele tinha medo também. Por quê? Porque por causa da sua situação, o povo manipulava a sua vida. Ele vivia sendo aprisionado, se livrava das prisões, era aprisionado, se livrava das prisões. A sua situação o levava a um caos total. Na alma, ele era aprisionado pelos demônios. Na vida, ele era amedrontado, ameaçado e manipulado. Quando o novo de Deus te toca, Deus restaura a sua alma e a manipulação humana que você sofre. Deus tira o medo e ninguém mais precisa manipular, porque Deus te dá uma nova identidade, uma identidade de coragem, uma identidade de honra, uma identidade de hombridade. Você pode ser quem você é, porque Deus vai te honrar. Amém? Você não vai mais precisar ser envergonhado, nem afrontado. Isso aconteceu com aquele homem. Porque Deus te dá uma nova identidade. Ele estava sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo. Ninguém vem me aprisionar agora, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho nome, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu moro. Espera lá, ninguém me manipula. Deus te dá uma nova identidade. Amém, queridos? Quando o novo de Deus te toca, eu tinha tanto para falar aqui, mas eu vou precisar correr um pouquinho, porque isso aqui é tão profundo, sabe, irmãos? Deus falou tantas coisas no meu coração. É uma obra tão poderosa que Deus pode fazer quando Ele toca a nossa vida e Ele nos liberta. E essa é a resposta que nós damos para Deus. Essa é a resposta que nós damos para Deus. Quando Deus nos toca com o novo, eu respondo para Deus: eis-me aqui aos teus pés, Senhor. Eu sou uma pessoa nova e agora o meu lugar é aqui, ó, uma nova pessoa aos teus pés. Eis a minha resposta. Eu tenho que reagir ao novo de Deus. Uma nova identidade. A minha identidade era gostar da morte, era viver no sepulcro, mas agora minha nova identidade é aqui aos pés de Cristo, na perfeita razão, na minha vontade. Eu escolho estar aos pés de Jesus. Essa é a minha resposta quando eu sou tocado pelo novo. Amém? Segundo, quando o novo de Deus nos toca, nós recebemos novas vestes. Amém? Lá no texto, nessa mesma referência, em Lucas, no capítulo 8, quando conta essa mesma história, mostra direitinho que ele andava nu. No texto de Marcos nós não lemos, mas aqui, por que destaca que ele aparece vestido? Porque antes ele estava nu. Mas se você ler a mesma referência, depois vocês leem em casa, Lucas capítulo 8, vai mostrar que ele andava nu. Mas quando o novo de Deus te toca, Ele troca as nossas vestes. Vestes de vergonha, vestes de acusação do diabo. Porque o diabo chega e começa a dizer: olá, roupa de sujeira. E Deus mesmo diz:
Tira estes vestidos que eu vou te dar vestes novas, vestes de honra, vestes de unção, vestes sacerdotais. É o que Deus põe sobre as nossas vidas. Ele andava nu, mas agora ele não anda mais. Agora Deus dá cobertura, Deus dá proteção, Deus dá dignidade para aquele homem. Deus devolve para aquele homem tudo que era necessário quando ele toca com a unção. São vestes do favor de Deus. Sabe que é maravilhoso o favor de Deus? E o favor de Deus é diferente da graça. A graça é de graça. A graça a gente recebe. Jesus morreu na cruz pela graça sois salvos. Ninguém merece e nós recebemos porque Deus dá de graça. Mas o favor de Deus é pela obediência. E nós recebemos vestes do favor de Deus quando a gente é tocado pelo novo e fica aos pés de Jesus. Ele diz: vem cá, vou te dar uma veste de dignidade. Você vai trocar essa roupa suja aí para o diabo não ter mais acusação para você. Vem o povo inteiro da cidade e vamos lá ver o loucão peladão. Aí eles chegam lá e quem eles encontram? Lúcido, assentado aos pés de Jesus, com vestes novas, dignidade. Ninguém tem do que me acusar. Eu sou um homem digno, estou aos pés de Cristo, estou com a cobertura do sangue do Cordeiro, e Ele me limpa, me lava e me protege de toda acusação do diabo. Quando o novo de Deus te toca, você recebe as vestes do favor do Senhor. Lá em Isaías 61:10 mostra que o povo que se converte, ele é restaurado e recebe novas vestes. Então, o favor de Deus, as vestes do favor, elas vêm quando você converte o coração. É pela obediência. Quando você recebe a palavra e se converte, dobra o coração, você recebe vestes do favor de Deus. Olha, o texto é tão maravilhoso, eu vou ler só o versículo 10. Eu estou dando várias lições de casa, hein? Depois você lê mais do texto de Isaías 61. Mas o versículo 10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que coisa linda, irmãos. É maravilhosa a palavra de Deus. Então, é isso que nós recebemos, e o favor de Deus, ele abre as portas para nós. Quando Deus nos veste com as vestes do favor, as vestes da dignidade de Deus na nossa vida, as portas começam a se abrir para nós, porque ninguém vai abrir as portas quando você está nu, quando você está desprotegido, quando você está despreparado. Mas quando você está vestido com as vestes da justiça de Deus, as portas se abrem, você é justificado e você está apto para andar pelos caminhos que se abrem no deserto, as oportunidades que Deus apresenta para você. Então, vestes de justiça. Amém, queridos? As oportunidades que Deus te dá vêm quando Deus te aparata, quando Deus te prepara, quando Deus te aparelha, quando Deus te paramenta, capacitando. Aí os caminhos se abrem, porque você está pronto para andar, para caminhar. Deus vai dar oportunidades para você, e essa é uma das respostas que nós damos ao novo de Deus. Deus está movendo com o novo, eu tenho que responder a Deus. Deus, vestes novas, eu vou andar no caminho paramentado, eu não vou andar desprevenido, despreparado, mas com vestes de justiça. Amém, queridos? Quando o novo de Deus nos toca, terceiro, nós fazemos
novas escolhas, novos relacionamentos. Isso é muito importante, irmãos. Essa é uma resposta que nós temos que dar a Deus quando o novo vem sobre a nossa vida. Porque o novo vem e a gente pensa que a gente pode continuar com as mesmas escolhas e com os mesmos relacionamentos. Não vai dar. Nós temos que responder ao toque do novo de Deus na nossa vida, fazendo novas escolhas e fazendo novos relacionamentos, ou talvez rompendo os velhos. A palavra de Deus nos ensina que aquele homem percebeu, enxergou, seus olhos abriram, que ele poderia fazer uma escolha nova, que ele podia trilhar um caminho novo. Porque as pessoas daquele lugar, irmãos, aquele povoado, não tinha nenhuma consideração com ele, tinha? Eles até tinham seus motivos. Mas ainda agora, quando ele estava restaurado, eles olharam para ele e sentiram o quê? Medo. Viram o homem assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Não se conta aqui que eles disseram: que bom, viva, ele está curado. Foi isso? Não. Será que ele tinha algum amigo naquela cidade? Porque se ele tivesse algum amigo, esse aí teria corrido e dado um abraço nele e dito: querido, você está bom, você está perfeito, saiu da caverna, está até de roupa. Que maravilha. Não, ninguém. Os homens daquele lugar olharam para ele e disseram: nossa, será que o louco está mais louco? O que aconteceu com ele que agora ele resolveu até ficar quietinho? Aquelas pessoas não tinham nenhuma consideração com ele. Mas quando o novo de Deus vem sobre a nossa vida, nós temos a escolha. Deus abre os nossos olhos. Deus está abrindo os seus olhos para dizer para você que Ele está derramando sobre a sua vida uma nova unção. É tempo de restauração. Então você tem que enxergar que você tem escolhas na sua vida a fazer. É tempo de fazer escolhas. É tempo de fazer as escolhas certas. Aquelas que honram o nome de Deus. Aquelas que nos prometem um futuro abençoado por Deus. E ele até pensou na possibilidade de ir com Jesus. Ele pediu: Jesus, posso ir com você? Posso te seguir? Posso ser um discípulo desses que vai com você para todo lado, como você veio aí com os teus discípulos, parou o barquinho? Posso ir no barco com você também? E Jesus disse: você tem algumas coisas para resolver. Você tem uns relacionamentos para restaurar e outros para romper. Mas você tem alguns para começar. Você tem relacionamentos para restaurar, relacionamentos para romper e novos relacionamentos para começar. Deus tem coisas novas para você. Sabe por que a gente não começa coisas novas? Porque nós estamos apegadas nas velhas. Nós estamos amarrados nas velhas, sabe, queridos? A gente tem que avaliar as nossas escolhas. Onde a gente anda, com quem anda. Se aquilo está acrescentando alguma coisa na nossa vida. Pare e pense um pouco. Deus está falando conosco hoje. É o tempo do novo de Deus. Às vezes nós estamos há anos ali, só amarrados. E Deus quer coisas verdadeiramente novas para nós. Deus tem que restaurar alguma coisa quebrada aí. Algum relacionamento quebrado, Deus quer restaurar. Deus não deixa nada pela metade, viu, irmãos? Deus faz tudo completo. A obra é completa. O que está quebrado, Deus vai consertar.
Mas o que está amarrado, Deus vai soltar. Amém? Sabe por quê, queridos? Jesus disse para ele: primeira coisa, volta lá para sua casa. Não vai comigo não. Volta para casa. Para minha casa? Faz tanto tempo que eu saí de casa. Acho que meu pai nem me reconhece, Jesus. Eu já sou um homem adulto. Eu saí de casa e falei que eu ia dar certo na vida, que eu dava conta, que eu era capaz. Agora eu vou ter que voltar para casa e encarar tudo aquilo. Volta para casa e conta o que eu fiz na sua vida. Vai lá e mostra o novo na sua vida. Mostra quando o novo vem, que você tem escolhas, que você não é obrigado a viver o que as pessoas impõem para você. Vai e volta para casa e restaura os relacionamentos. Jesus mandou, volte para sua casa. Começa resolvendo as coisas lá. É o primeiro lugar que você tem que resolver, porque você vai ter vitória. Não tenha medo de voltar para casa. Jesus vai dar vitória para você lá. Mas Ele tem coisas novas e frescas para você também. Não é só ficar lá e de repente, e aí, né? Vou voltar para casa e sem nada de novo? Não, tem tudo de novo. Você só vai mostrar o novo que Deus fez para você. Ele vai te levar a um outro nível de vida. Você vai ver que Deus tem coisas maiores e melhores para fazer na sua vida. Coisas que vão te levar para um outro nível, vai te tirar do nível da derrota para o nível da vitória. Porque o que está te segurando no nível da derrota é essas cordas que te prendem. Sabe por quê? Uma das grandes dificuldades que a gente tem para ir para frente, para seguir adiante, são essas cordas que nos prendem. Esse medo que a gente tem de romper as ligações que nós temos. E essas ligações muitas vezes nos impedem de deixar Deus fazer o que tem que fazer. Quando o novo de Deus chega, irmãos, nós é que temos que fazer as escolhas. Jesus disse, comigo você não vai, mas você tem que escolher. Ou você vai ficar aqui nessa cidade, sofrendo toda essa manipulação que essa cidade tem com você, e disso eu já te livrei, eu já te libertei. Você que sabe se você vai querer continuar amarrado. O que nos liberta é a gente se soltar, romper. Ou você vai voltar para sua casa, restabelecer os relacionamentos, e dali para frente eu vou romper todas as coisas que estavam te impedindo de seguir adiante. Tudo que estava te impedindo de ir para frente. Amém, queridos? Então, para tudo. Olha, dá uma avaliada. Eu sei que Deus está falando. Eu sei que Deus está ministrando nesse lugar, nessa noite. Eu sei que Deus está falando com você. Para, olha, deixa Deus cortar as cordas que estão prendendo a tua alma. Tá? Deixa Deus restaurar o que tem que restaurar. Corta o que tem que cortar. Segue adiante, porque Deus tem coisa nova para você. Amém? E aí você vai avançar e vai chegar onde Deus quer que você chegue. Aí você vai alcançar o que Deus tem para você. E isso é uma resposta que você tem que dar para Deus. Porque Deus está derramando novo. E Deus tem coisas novas para você. Então você tem que dar uma resposta para Ele. Faça a escolha certa. Porque a escolha é nossa. Quando Deus chega com o novo, nós temos que responder com novas escolhas e com novos relacionamentos. E por último, estou terminando. Quando o novo de Deus nos toca, nós temos um novo motivo para viver, uma nova missão e um novo testemunho. Amém? Quando o novo chega, irmãos, a gente tem um novo motivo para viver. Sabe, queridos, o versículo 20 diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Quando Deus
fez aquela obra na vida daquele homem, quando ele teve aquele impacto daquele milagre, ele sai dali com uma missão na vida dele. Volta, começa a anunciar, vai para a tua casa e começa a anunciar tudo o que o Senhor fez, e como Ele teve compaixão de ti. Mas ele ficou só na casa dele? Não, ele tinha uma missão. Ele foi para casa e ele saiu dali com o coração transformado, transbordante, e ele começa a anunciar, não só para os dele, mas em toda Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Era um conjunto de 10 cidades. Aquele homem sai anunciando por uma região inteira, 10 cidades. Irmãos, a gente tem dificuldade de falar no prédio onde a gente mora. A gente tem dificuldade de falar na nossa família. A gente tem dificuldade de falar no nosso quarteirão. Ele saiu anunciando por 10 cidades a obra que Jesus havia feito na vida dele. Uma obra nova. Quando o novo nos toca, nós temos um novo motivo para viver. E o motivo que aquele homem tinha para viver, daquele dia em diante, era contar o que Jesus tinha feito e como tinha tido compaixão dele. A partir daquele dia, ele tinha uma história maravilhosa para contar, não só aos da casa, mas para todo mundo. Ainda os historiadores até falam quais são, né, essas cidades. Então o que aconteceu? Aquele homem que era o homem das cavernas virou um missionário, não é? O homem temido, aquele que dava medo em todo mundo, virou agora o quê? Um missionário. Sai pregando para todo lugar, porque agora ele tem uma razão de viver, um motivo na sua vida. Ele tem uma missão: anunciar o Evangelho em todos os lugares. Fica preparado, fica aí pronto, de prontidão, porque quando o novo de Deus te toca, você tem uma missão a fazer. E isso tem que ser a resposta de você para Deus, a sua resposta para Deus. O novo de Deus chegou na minha vida. Opa, eu tenho um motivo para viver. Eu tenho que responder, agindo, pregando, falando, onde quer que seja, onde for, aonde eu estiver. Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Os sinais e maravilhas vão me acompanhar, os milagres de Deus vão me seguir, porque a palavra de Deus diz: ide, põe as mãos sobre os enfermos e os cura, ora, abençoa, faça milagres. Então, a partir do dia que o novo te toca, você tem uma missão, e nós temos que responder ao novo de Deus com uma nova postura, uma missão de vida, uma motivação para viver. Então, queridos, Deus está esperando essas respostas de nós. Estamos recebendo nova identidade, estamos recebendo novas vestes, amém? O novo traz tudo isso para nós. Nós temos novas escolhas para fazer e temos uma missão. Temos que tomar uma atitude diante do novo de Deus na nossa vida. Eis que faço coisa nova. Ele não fará não, Ele já está fazendo na nossa vida. É hoje, é agora. Começa a viver o novo. Começa a andar aos pés de Cristo, vestido em perfeito juízo, escolhas certas, com a missão que Deus colocou na sua vida. Responda a Deus como Ele espera de nós que nós respondamos como servos do Senhor. Amém, queridos? Deu para entender essa palavra? Eu creio que Deus está buscando e esperando uma igreja assim, que responda ao mover que Ele está derramando na terra nos nossos dias. E está na hora de nós respondermos. Está na hora de nós agirmos como pessoas revestidas do novo de Deus.
Está na hora de nós vivermos cheios do novo e mostrarmos que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então que Deus possa nos encher nessa noite desta nova unção, dessa renovação, e que você possa sair daqui vivendo essa nova identidade em Cristo Jesus, para dar muito fruto em todo lugar onde você for. Em todo lugar onde você for. Fique de pé, nós vamos orar.